Olá, bom dia. Meu dia. Hoje é uma quinta-feira, são 6h24 da manhã, o dia 18 de agosto de 2022. E o que temos? O que temos? Temos feijão, santo. E quem gosta de feijão? Santo. Não, vamos retomar. Prato do dia: feijão, arroz e farinha. Santo. Não a carninha? A cozinha. A cozinha. Santo. Eu me revoltaria. Não. Vamos de fato retomar. Ah, bom dia. Hoje, 18 de agosto de 2022, são 6h25 da manhã de uma quinta-feira. Prato do dia: feijão, arroz e farinha. Nenhuma carninha, a linguicinha. Santo. Eu não estava a gostar, mas Deus esteve a me chamar. Qual é o pra? É. Não que eu queira assim reclamar, eu sei que é uma dificuldade tanta no lugar. Ah, o problema é, Deus disse, suba lá. Puxa, eu não queria mesmo abrir nenhum tipo de reclamação, não. Mas Deus disse. Qual é o problema? O problema, né? Existe alguma coisa? Não. Se houver, você me fala. Eu disse para Deus assim: Senhor, a questão é o andor. E o problema do andor? E eu tenho que falar. O quê? É muita. É. BST. No ventilador. BST. FZS. CC. No ventilador? Eu disse, aquilo que o gato enterrou é muito no ventilador. Olha, eu posso falar. O negócio desandou, que derrubaram o andor. O andor? Olha, eu não sei não. Deus disse, Maria de Cássia. Eu não sei não, mas você pode me falar como as coisas estão no lugar? Eu disse, olha assim, a questão é que a gente não sabe como octogonal. Só você já chega. O octogonal vai ficar. É, o senhor sabe que a gente não está tendo tempo nem de processar. É tanta informação, que a gente está pensando mesmo em se entregar. Sim, sabe aquela história de você de fato levantar a mão e falar assim, ó, pode nos assaltar. É mais barato do que chegar, a porta arrombar e a gente não está sabendo mesmo lidar. A questão, de fato, é onde tudo isso vai parar. Mas Deus me disse assim, ô Maria de Graça, se eu lhe pedisse mesmo uma fotografia do lugar, que tipo de fotografia você iria tirar? Eu diria assim para Deus: olha, Senhor, o problema mesmo é que o povo brasileiro, ele gosta de se enganar. O povo brasileiro, ele gosta tanto
de não se responsabilizar, que ele sempre vai encontrar o responsável em algum lugar. O povo brasileiro gosta tanto da boa vida levar, que ele faz questão de justificar. Assim, se eu tivesse que uma fotografia, não, na boa mesmo tirar, eu iria tirar uma fotografia de cada bancada que cada representante, sim, da imprensa estará sentado. Ali é o retrato fiel do povo do lugar. Cada um ali representa com fidelidade, o que aqui nós costumamos de fato gostar. Nós só passamos de fato a página quando de fato é causa particular. Aí a gente sai para gritar, a gente sai para gritar, a gente sai para gritar. E foi assim que nós chegamos nesse patamar. De uma maneira tal que souberam de fato nos adoçar, souberam nos amargar, souberam nos azedar, souberam nos cozinhar, souberam nos assar, souberam nos maltratar, souberam nos descarnar, souberam até nos incinerar. Por quê? Porque eles sabem de fato a leitura do povo realizar. A cada momento, um vai chegar, será o representante de uma causa particular. O povo vai adorar. Depois a onda vai passar, uma nova causa particular vão de fato inventar. O povo mais uma vez vai gritar, vai gritar, vai gritar, vai gritar e pronto. Pronto. Tudo vai se ajeitar. Cada pedacinho da coxa de retalho souberam de fato emendar, usando o gosto de cada um pelas suas próprias causas particulares. A questão é quando a dor vem nos visitar. É nesse momento que a gente vê que nunca nós estivemos mesmo a encontrar, sim, a encontrar respaldo no lugar. Que é a ficção, sim, sabe? Aquela ficção de Homem Maravilha, Mulher Maravilha. Essa coisa, no instante tende a acabar quando de fato a dor a nossa casa costuma derrubar. Aí nós vamos gritar, mas já não é mais assim não, com aquele eco não. Não é mais com aquela multidão a nos acompanhar não. Aquela multidão toda pouco vai se importar. No primeiro momento, aquela multidão toda, sim, vai até reclamar, vai falar assim, santo Deus, até onde nós vamos parar? O próprio sofá, sim, onde a gente estará sentado, ou a cama, vai falar, não tem de fato barreira. Mas um dia pode ser, sim, pode ser mesmo, que seja qualquer um que vai ali estar dentro do tubo de imagem, onde o representante popular vai a reportagem chamar representando de fato aquilo que nós o tempo todo estivemos a vivenciar. Se não fosse assim, não chegaríamos onde hoje nós estamos de fato a pisar. Porque é luxo você ter feijão, arroz e farinha no prato. É luxo. É luxo, do luxo, do luxo e do luxo. A nota do pé de página é a linguicinha, se a gente puder comprar, para a nossa boca salgar.
Nesse momento é que nós vamos ver, o quão é difícil mesmo a vida no lugar. Mas se o vento passar e um brigadeiro nos ofertar, no instante a gente vai esquecer, no instante a gente vai esquecer o prato do lugar. E aí pronto, a gente vai até ter motivo de colocar dente para quarar, e aí pronto, tudo mais. Ah, tudo mais. A gente vai realizar, a gente vai requebrar. Quebra, e quebra, e quebra, e quebra, quebra. A gente vai quebrar todas. A gente vai se esgotar. Se bem que na era do celular está sendo difícil. Não, está sendo muito difícil. Também essa é uma questão difícil mesmo de lidar. Olha, se o estômago já não estar assim satisfeito, não está de fato satisfeito mesmo, com a coisa do lugar, imagine a ossada. Se que precisa me saculejar, imagine músculo que precisa de fato esticar. E aí você diz, não, eu vou quebrar todo, eu preciso, o dia foi difícil, olha a semana, não. Aí sai, você até coloca de fato motivo para você beijar. Mas aí, o quê? Mas aí tem um celular. Em vez de você quebrar, como você até esteve a planejar, santo Deus, você vai virar cinegrafista, você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai passar a noite toda com o braço a esticar. E aí, bicho, você vai voltar, sim, para casa. Se é que você não vai, de fato, no hospital parar, ou o seu corpo não vai tombar. É uma felicidade você entrar na casa, quebrada de tanto trabalhar. Quebrada. Você que iria quebrar, você volta quebrada para casa. E aí você vai constatar, poxa vida, é, foi massa. E como foi? Massa. É, você será apenas mais um na massa. A questão, de fato, é que quando se resolve temperar a massa, e de uma maneira assim tão complicada, você não sabe se a massa está salgada ou se de fato a massa está amarga. Você não sabe de fato se a massa foi fermentada ou azedada. A coisa vai ficando cada vez mais complicada. Porque você vai perdendo de fato a medida que poderia dizer exata. Sim, porque se você de fato não souber mesmo lidar com as coisas da sua estrada, você vai ficando assim meio que desorientada, sabe? Aí você vai perdendo a dimensão. Não, você vai perdendo a dimensão do que é ter razão. Aí é uma complicação. Aí é uma complicação. É família entrando o tempo todo em erupção. Sim, fagulha de montão, fagulha de montão. Aí o corpo cansadão, entra mesmo em confusão. Aí você fica parecendo bomba no salão. Imagine cada um sair da sua casa. Sim, feito bomba no salão. Não se pode olhar, não. E se você pegar errado, o quê? Naquilo que se chama carrinho de mão, quer dizer, na contramão. Quer dizer, se você pegar errado no corrimão, imagine a confusão. Aí é detonação. Briga. Aí
você vive aquela desolação. Você vive aquela desolação. Aí você dá azar. Não, é azar mesmo. Quando você vai passando ali, aí a morte para, olha, olha e fala: você vai ter que voltar para casa. Oh, oh, não é por nada, não é por nada, mas você vai ser avisada. A notícia vai chegar na medida exata. Não precisa ficar desesperada, você vai ter que voltar para casa. Aí você fica atordoada. Sabe como é que é? Aquela premonição. Sim, o tempo todo na televisão, dizendo que o povo vive de premonição. Aí você passa o dia angustiada. Você mal saiu de casa, mas aquela coisa. Aí você lembra. Não, você lembra de dar uma checada. Você dá uma respirada. Aí você olha para aqui, olha para lá. E vê que tem muita gente na mesma condição de parar, respirar e checar. Aí você fica assim, santo, mas não é possível que essas pessoas todas que estavam indo para algum lugar, elas resolvem parar para respirar. Será que de fato a morte esteve a passar, dando um aviso assim? Será que é calamidade pública? O problema mesmo, é que a gente vive numa bolha de ar. Sim, a gente não enxerga mesmo que todas aquelas pessoas que estão a passar têm os mesmos problemas que nós estamos a carregar. Sim, todo mundo tem problema familiar. Todo mundo tem problema familiar. O problema é saber lidar. Ficou difícil. Não, ficou muito difícil lidar com problema familiar. Cada um resolveu elevar a sua própria condição de vida particular a um determinado patamar que família virou nada. Quer dizer, caca. E família não significa mais nada. Cada um resolveu, de fato, pegar a sua própria estrada. E de repente você não consegue ter, de fato, dimensão de casa. Sim, porque quando a morte ali esteve a passar, ele diz, você precisa voltar. Você não sabe sequer enxergar aquilo que a morte estará a falar. É melhor você reconciliar enquanto estar a caminho. Santo Deus, porque será muito difícil carregar a coroa de espinho. E você aboiar. Aboiar. Feito. Sabe como é essa história? Se você vai ali, se enfeite policial, ali na audiência de custódia. Ele sabe que é um problema e tanto ali está. Ele vai entrar ali, não, ele vai confiança depositar. Não, não é possível que o judiciário vai soltar mais um suspeito no lugar. Não, mas aí o outro que está acompanhando fala, suspeito? Mas você já viu a ficha corrida? Ele não é mais suspeito. Aí o outro diz, é vítima? Você é maluco? Você é maluco de, na audiência de custódia, você entrar e dizer que ele é suspeito de alguma coisa, ele é vítima daquilo que alguém esteve a realizar. Ele deu azar, ele estava no lugar errado, na hora errada, sei lá, foi de fato alguém que esteve de fato a armar uma emboscada. Aí o quarto diz assim: olha, eu não sei não. Eu não sei não se é bom. Se é bom a gente, de fato, levantar a questão. Levantar a questão. Nós vamos apenas apresentar. Vamos deixar a cargo do advogado falar. O que o advogado falar, a gente, ó, não vai nem azedar, não vai nem amargar, não vai nem salgar.
Não, a gente não vai falar nada, não, a gente vai deixar a cargo do advogado. O que o juiz determinar, a gente vai realizar. Senão a gente será mais um corpo caído em algum lugar. E ainda vão falar que nós é que somos os criminosos do lugar, que nós temos que, de fato, responder por cada coisa que eles estiverem a realizar. Aqui só tem anjo, é o retrato fiel do lugar. Eu logo disse: o quê, Santo? Eu estava fazendo um pequeno retrato, assim, sabe como é que é um esboço para Deus? Aí eu dei logo disse para Deus: olha, Senhor, se tem uma coisa difícil, difícil mesmo no lugar, é você, de fato, sabe como é que é uma arma carregar? A arma do bandido, Senhor, ninguém vai procurar periciar. Sim, sabe, Senhor, onde ele esteve a comprar, com que facilidade, se existe de fato uma loja, sim, que ele vai entrar, escolher, colocar a perna para o ar, não, mas quando um policial resolve a arma, Senhor, usar, pense, pense na peleja. Logo, os desocupados, sim, porque são os desocupados. Os desocupados vão correr para de fato a entrevista dar. E dizer que de fato vão acompanhar, que os desocupados vão exigir justiça no lugar. Que o policial vai ter que responder. É crime atirar. De repente, Deus esteve a soprar. Eu me vi lá. Tinha muita gente, a família, a chorar. Parecia mesmo que você só ouvia grito, 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 grito. E um anjinho no canto. Um anjinho no canto assim. Eu cheguei, resolvi me aproximar. Quando eu vi, era o anjo Gabriel. Parecia que o anjo Gabriel estava a me esperar. Eu me aproximei devagar e disse: o que estará a passar? Que gritaria é essa aí? Que tanto de gente é essa? O anjo então me disse: olhe lá. Por que eu tenho que olhar? Você é que precisa me falar. Mas o anjo Gabriel só fazia assim: olha ali. Eu me dirigi, sim, para onde estava aquele povo todo ali. Quando eu vi o Gabrielzinho, o anjo estava ali. Eu disse: meu Deus, eu não sei se é o princípio ou se é o fim. Mas ele parecia me sorrir. Parecia que ele esperava alguma coisa de mim. Voltei e disse: por que que a coisa aconteceu assim? Por que que você, de fato, resolveu cair num precipício que parece não ter fim? Mas o anjo disse para mim: isso também eu nunca entendi. Eu nunca entendi. O anjo então me disse: leia um livro para mim. Santo, que livro eu leria para o anjo naquele momento tão ruim ali? Mas o anjo foi só o que ele esteve a me pedir: leia um livro para mim. Eu sentei ali e fiquei pensando: que tipo de livro eu leria mesmo ali, num momento tão difícil do seu existir? Mas o livro esteve a cair. Eu logo disse: olha, o livro está aqui. Basta você, de fato, sorrir. E essa história eu só vou contar aqui. Eu não vou repetir. O anjo disse para mim:
E quando a florzinha surgir, que tipo de história você vai trazer aqui? Eu olhei para o anjo e vi que ele esperava algo a mais de mim. Eu disse para ele: olha, cada um tem que carregar aquilo que está dentro de ti. Esse livro eu só posso ler para ti. O da florzinha será um livro bem diferente. É um livro muito mais difícil de se assumir. O seu, eu não pude, de fato, sequer colocar nenhum tipo de registro ali. Imagine se eu fizesse isso aqui. E o que seria? O que seria de mim? Você mesmo sabe o quão é difícil estar aqui. É, mas o anjo parecia o tempo todo esperar algo que, naquele momento, eu até não conseguia mesmo dar. Mas ele me disse: ah, não precisa se preocupar, não. Eu vou esperar. Eu vou esperar porque eu tenho certeza de que você vai encontrar aquilo que eu preciso mesmo escutar. Eu não queria mesmo, naquele momento, nada falar. A história nós dois resolvemos juntos contar. E não era diferente de muitas histórias. Não era diferente, não. De repente, eu vi criança, de fato, levantar, criança chegar, e cada uma desejar mesmo contar uma história parecida no lugar. A história parecia e muito familiar. Naquele momento, o anjo até esteve a me falar, viu só? Eu não sou o único. Eu não sou o único a pecar. Serei um anjo caído no lugar? Eu disse para o anjo, jamais. O único que não esteve a errar, esse, nós dois sabemos onde está. Todos nós somos capazes de errar. E ai de nós de assim não enxergar. Mas imagine mesmo, se a gente o tempo todo esbravejar angelitude no lugar, como é que a vida vai ficar? Cada um com a espada a pegar, cortando pescoço aqui, pescoço acolá. E se um dia, e se um dia a própria espada resolver se revoltar, como é que o mundo vai ficar? Não, você esteve a errar, é verdade. Mais errado mesmo são aqueles que não quiseram em nenhum momento enxergar as fraquezas que você esteve a carregar. Esses são mais responsáveis do que o que você esteve a realizar. Por isso eu lhe digo, será muito difícil essa cova se apresentar. Naquele momento, o anjo me disse para eu escutar. Sim, eu escutar uma história de cunho muito particular. Penso que o anjo mesmo, nunca esteve a acreditar em conto de fada no lugar. Mas foi uma escolha que acredito eu que ele mesmo esteve a desejar. Era difícil de fato levantar a asa para voar. Imagine se ele iria colocar algum peso para ele carregar. Mas eu pude escutar com toda a clareza o nome que ele sempre esteve a me chamar. Naquele momento os olhos estiveram a fechar. E pude, de fato,
o último suspiro escutar. Daquele momento em diante, eu pude de fato retratar para Deus aquilo que Deus esteve de fato a me solicitar. Não era fácil ser família no lugar. Era muito difícil de fato ser família. E ainda assim a gente tinha mesmo que carregar. Sim, carregar o caixão para enterrar. É verdade que, ainda que ser família é algo difícil, em nenhum momento a gente esteve mesmo a lutar. Sim, para esse conceito a gente formar. Não era preciso, de fato, ser igual a geração que por aqui esteve a passar. Não, era preciso cada um buscar sim, ter integridade para o conceito de família formar, independente de causa particular. A questão é você o tempo todo gritar, e a integridade você não carregar. A integridade você não carregar. Porque quando você resolve mesmo, as costas você virar. Para o tempo todo gritar em causa particular, você é incapaz de conceituar integridade no lugar. Assim você vai, de fato, um caixão familiar acompanhar. O corpo você vai enterrar, para casa você vai voltar, mas essa história parece não terminar. Porque o anjo vai precisar, e muito, daquilo que ele mesmo não esteve a acreditar. O corpo não é tudo que o anjo esteve a nos dar. Quando aqui, de fato, o primeiro choro a gente esteve a escutar. Mas a gente se esqueceu mesmo. A gente se esqueceu mesmo dessa alegria a gente plantar. O corpo do anjo esteve a esticar, muitas vezes muito maior de quem esteve a leninar. Às vezes a grosseria é tanta, que é difícil mesmo a gente enfrentar. Mas eu sempre vou olhar do ângulo que Deus esteve de fato a me dar. É preferível morrer do que matar. Essa alegria é maior do que em qualquer lugar. Por isso mesmo, quando eu fui à leitura realizar, eu tinha motivo de sobra para me alegrar. O anjo Gabriel, essa lição esteve a me dar. Se as mãos de sangue, ele não esteve a sujar. Tinha motivo para eu, de fato, as duas asinhas arrancar e dizer para ele: bobagem. Por que, de fato, só chorar por não ter asa? Você pode caminhar? Você pode a sua própria sepultura cavar? Você pode ser íntegro no lugar.
Você pode os seus olhos fechar. Você pode a sua história de vida carregar e se apresentar. Você pode ser mais um. A certidão de óbito tirar. Não há porque você de fato chorar. Por um corpo que estará a tombar. Por uma vida que você deixou de levar. Os responsáveis vão lhe enterrar, mas é você. Mas é você que deve levantar, sem esperar nada de ninguém nesse lugar. Nem de mim você pode esperar, nem de mim, porque as suas pernas, não sou que vou comandar. As suas pernas você precisa administrar. Eu posso lhe acompanhar todas as vezes que você me chamar. Lhe dou a certeza de que jamais eu vou lhe faltar. Mas a confiança tem que ser em você mesmo. Poder escutar a sua história quando essa história chegar. E ter a certeza de que difícil sempre será. Muito mais difícil é a vida de quem escolheu matar. Não foi assim fácil um retrato. Não foi fácil esse retrato. De fato, ali, falar, realçar, desenhar, tirar. Mas Deus me disse, o justo vai estar em todo lugar. A questão é a gente saber, porque o justo, nunca esteve a assinar as inúmeras certidões de óbitos no lugar. Por que o justo sempre esteve a se privilegiar da condição que ele mesmo esteve a conquistar? Por que a porta da esperança para qualquer um aqui tende a fechar quando o justo assim vem determinar? E por que é tão difícil a gente separar? Sim, o feijão, do arroz e da farinha do lugar. E por que a linguiça é nota de pé de página em todo lugar? Portanto, se a leitura eu sei realizar, sim, de uma forma onde eu posso mesmo costurar uma coisa aqui, outra acolá, sabendo especificar e ao mesmo tempo generalizar, por que é tão difícil? Por que é tão difícil um retrato a gente formar? Ah, é compreensível. Não, é vero, é compreensível. É muito difícil detalhar. É muito difícil mesmo. Muitas vezes, quando a gente senta na frente de um artista para a nossa fisionomia, ele realçar, tudo mais ele vai ocultar. Tudo mais. O retrato vai estar lá. Todos vão admirar. Mas ali o retrato não vai retratar a verdade.
a verdade que nós estamos a carregar. Nós não somos assim tão belos quanto o retrato está a mostrar. Ainda que muitas vezes, muitos possam falar: ah, você é mais bonito do que o artista esteve a desenhar. Ainda assim, ainda assim. Por isso Deus esteve a me pedir: deixe esse retrato falado aqui e vamos seguir. Porque temos um assuntinho que devemos, de fato, definir. Então, vou encerrar aqui para um outro assunto a gente digerir. Bom dia e bom dia. Sorria.